Que coisa linda, que felicidade, o nosso encontro, a nossa amizade. Que coisa linda, que felicidade, o nosso encontro, a nossa amizade. Cheiro de rosa, dedo de prosa, em companhia somos alegria. Boa notícia contra a malícia, em nossas dores semeamos flores. Salve a união de quem constrói o reino de irmãos. Salve a união de quem constrói o reino de irmãos. Que coisa linda, que felicidade, o nosso encontro, a nossa amizade. Que coisa linda, que felicidade, o nosso encontro, a nossa amizade. Desse jeito eu ainda aprendo a dançar, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Amigo e amiga, seja bem-vindo ao nosso Versos e Preces. Alegria sempre contar com a sua presença todas as semanas. Hoje estou com um time bacana aqui. Primeiro eu quero apresentar a Luísa Dulce. Bem-vinda, Luísa. Obrigada, Dom Vicente. E olha, o tema do nosso programa hoje é edição especial sobre economia de Francisco e Clara. A nova economia proposta pelo Papa Francisco, não, ele está convocando você, jovem, para propor ao mundo uma nova economia da vida. Luísa Dulce, então, vai falar para a gente, porque ela escreveu, com mais um grupo, um livro que se chama Economia de Francisco e Clara. Esses dois aqui dispensam a apresentação, mas vamos lá, Fernando Sodré na viola, hoje animando o nosso programa. Bem-vindo, Fernando. Obrigado, Vicente. Um prazer sempre poder participar aqui do teu programa, viu? Uma honra. Bom demais. E nosso mestre, Alvimar Liberato. Tudo bem, Alvimar? Bom dia, Dom Vicente. É um prazer estar aqui. Bem-vindo à nossa programação. Olha, aqui sempre no início nós trazemos um convidado e Luísa, para a gente poder... Nós vamos deixar o convidado para o próximo bloco, não é isso? Então vamos ao momento de proclamar a palavra. Estamos no tempo da Quaresma, quinta semana da Quaresma. Vamos ouvir o Evangelho do quinto domingo, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 3 e 11 a 32. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: "Pai, dá-me a parte da herança que me cabe." E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: "Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho.
trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Diante da acusação, ele come com os pecadores. Jesus conta a história do filho pródigo. Mostra como a misericórdia divina é abundante. O amor acolhe a todos, sobretudo os excluídos. Esse jovem que foi atrás dos seus sonhos, da sua vida, gastou toda a herança, voltou sem nada para casa. Jesus revela o coração amoroso de Deus, que não pergunta nada, mas acolhe para um grande banquete e pede a nós que sejamos também acolhedores. Tudo a ver, Luísa, com o nosso tema do programa Economia de Francisco e Clara, que é essa economia da vida. O banquete para todos, sem haver exclusão. Vamos conversar então um pouquinho, ligando a palavra de Deus a também o nosso tema de hoje. Você começaria por onde? De onde vem essa ideia de economia de Francisco e Clara, Luísa? Dom Vicente, vem lá do Papa Francisco, né? Numa aposta na juventude, convocando jovens do mundo inteiro para nos ajudar a pensar, né, uma nova economia, muito conectada aí com a encíclica da Laudato Si, né, de pensar o ser humano e a vida no ecossistema, né, interconectada e todo mundo fazendo parte da casa comum. E aí a gente escrevi esse livro junto com mais 3 companheiros. Daqui a pouquinho nós vamos falar dele, lançando aqui na nossa TV Horizonte, mas eu queria perguntar, aí linkando com o Papa Francisco, ele fez a provocação, e vocês? Acho que teve uma reunião, não foi isso? Isso, ele fez uma provocação e houve uma resposta bastante satisfatória, eu acho. Foram 2.000 jovens, né, do mundo inteiro que responderam esse chamado do Papa. O Brasil teve a maior delegação, aí 200 jovens do Brasil, e teve por conta da pandemia, ia ter um encontro lá em Assis, presencial, e teve um encontro virtual no final do ano passado, de 2021, e agora, em 2022, a gente vai ter um encontro, vai haver um encontro lá em Assis, presencial, se tudo der certo. Esse é presencial. Com essa presença desses jovens e outros jovens que se incorporaram no caminho. Mas me conta aqui, o Fernando Sodré e o Alvimar Liberato também querem saber. E isso você sente que está dando uma mexida na juventude no mundo? De que forma? Tem os grupos, está nascendo as experiências? É um chamado, naquele contexto também da pandemia, difícil a gente se organizar, mas eu sinto que houve muita movimentação. E a proposta do Papa foi justamente colocar a juventude para circular, para conversar, né? Para não ficar restrito também a esse grupo de 2.000 jovens, que já, inclusive, se ampliou.
Então, vem havendo muitas iniciativas na igreja, mas também não só na igreja, né? Se conectando nas comunidades. Acho que a proposta não é só para dentro da igreja, é uma proposta global. Inclusive, da sociedade. No encontro virtual que houve no final do ano passado, tinham outras religiões presentes, né? Não só a Igreja Católica, acho que isso é bem importante. Economistas de várias matrizes participando, né? E pessoas também que não são economistas de formação, eu acho que isso é muito importante. Não é só para quem é formado em economia, mas é para quem se interessa por economia, e todo mundo tem direito a falar sobre economia, opinar, né, sobre os rumos da economia do Brasil e do mundo. Eu vou fazer uma pergunta, a gente está terminando esse primeiro bloco, e ela não é fácil não, viu? Ai, meu Você Deus. vai me ajudar. Você acha que a gente, eu tenho certeza, mas você acha que a gente consegue vencer esse modelo capitalista, neoliberal, excludente, que mata tanta vida, tanto planeta? Você como jovem, acha que sim? Ou a gente vai se perder antes de fazer a nova economia? Eu quero acreditar que sim, eu acredito que sim, apesar de toda a dificuldade, mas isso só dá mais compromisso nosso, só dá mais vontade de fazer parte dessa mudança, né? E mais que isso, acho que de observar que essa mudança já existe, já tem tanta coisa acontecendo por aí que já está sinalizando um caminho para a gente, né? Já existem alternativas. Já existem. Precisam crescer, né? Ganhar volume e se tornar a regra. Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, eu sei que tem o Grupo de Economia Francisco e Claro da PUC Minas. Exatamente. Você faz parte desse grupo? Eu acompanho de perto. Existem outros grupos também, né, de economia de Francisco e Clara, porque o objetivo é isso, é ganhar, né, as pessoas. Então nós vamos fazer esse apelo aqui, terminando o nosso primeiro bloco do Versos e Preces, uma edição especial sobre a economia de Francisco e Clara. Essa provocação, você pode fazer também na sua paróquia, na sua comunidade, não precisa ser na igreja ou no seu município, ou o seu grupo de reflexão, de debate. O que é isso que nós estamos chamando de economia de Francisco e Clara? Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Você está agora? Deus fez a criação, a beleza de uma flor, deu a inspiração ao poeta e cantador. O sol que clareia a terra e o mar, o amor que passeia quando é lua cheia no brilho do olhar, a água que rega a semente no chão, o dom, a entrega de quem não se nega a viver como irmão. Somos todos um, conectados, interligados na casa comum. Somos todos um, conectados, interligados na casa comum. A noite que traz o descanso do dia, no silêncio a paz, vida que se refaz, fonte de alegria. O que vive e respira nesse reino sagrado, roda viva que gira, mundo se revira querendo cuidado. Somos todos um, conectados, interligados na casa comum. Somos todos um, conectados, interligados na casa comum.
Miranda, da Ordem Franciscana Secular. Saúdo a vocês com paz e bem. É uma alegria estar juntos nessa programação com Dom Vicente, com quem eu também assisto na Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. No lançamento dessa reflexão tão importante sobre a economia de Clara e Francisco, nesse momento em particular, em que nós vivemos ainda num estado de pandemia e com uma guerra começando, mais do que nunca é fundamental a intuição profunda de São Francisco, retomada pelo Papa Francisco, de que num planeta limitado como o nosso, nós, seres humanos, não estamos sozinhos. Nós vivemos no que São Francisco chamava fraternidade universal, de humanos e não humanos, num planeta limitado e cheio de possibilidades de vida, em que vida gera mais vida. A economia é uma forma de gestão, de administração, que humanos deveriam aprender a fazer em harmonia, em busca constante de harmonia com esse planeta. Na encíclica Laudato Si, que o Papa Francisco lançou em 2015, ele já retoma essa intuição profunda e propõe como centro da sua reflexão a ideia de sobriedade feliz, de suficiência na nossa relação com os usos de matéria e energia da qual se compõe o nosso planeta. Nós podemos ser uma parte da harmonia e da teia da vida. E essa é a chamada profunda da economia de Clara e Francisco, que nós, como seres humanos, compreendemos que vivemos numa comunhão de destino com outros seres desse planeta. Que nós possamos, nessa chamada, reconstruir a perspectiva com a qual nós temos habitado até aqui e criar alternativas para essa situação de guerra e de pandemia. Essas são ações humanas orientadas por uma busca incessante de lucro. A economia de Clara e Francisco se baseia na ideia de saciedade, de sobriedade, de harmonia e bem viver. Que assim seja. Maravilha, Moema, da nossa Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, trazendo o seu recadinho aqui no quadro Amigos do Versos e Preces. Você também pode mandar o seu recado, sugerir um vídeo, um livro. E hoje nós estamos com esse tema central, né? A economia de Francisco e Clara. Foi bom ter escutado também a nossa canção, né? Casa Comum, que somos todos um, conectados, interligados na casa comum. E nós temos a responsabilidade de cuidar dessa casa. Por isso, eu estou aqui com a Luísa. Luísa, toma nas suas mãos. Ela que foi uma das escritoras de um material, me parece que é o primeiro. Conte para nós, então, como foi o processo de produção desse livro Economia de Francisco e Clara. E quem escreveu, como é que está, onde que o nosso amigo e amiga pode adquirir esse livro. Dom Vicente, o senhor está certo, esse foi o primeiro material, o primeiro livro, né, que tenta reunir e traduzir esses princípios e valores e práticas da economia de Francisco e Clara. E eu sou uma das autoras, né, junto com mais 3 companheiros, Marina Oliveira, Márcio Bernardo, que são os que me ajudaram, né, a escrever o livro, e Marcela Nicolas, que fez a ilustração. É um livro subsídio catequético, né, para as crianças. Ilustrações maravilhosas também. Maravilhosas, que dizem muito. Faça favor, deixa eu ir mostrando enquanto você fala. Eu gosto de espiar, sabe? Isso e mostrar mesmo. Aqui para os nossos amigos. E o senhor que tem ali dentro? Né, onde pode ser adquirido. O livro foi publicado pela editora Paulus, então está disponível no site, é muito fácil, ou nas cidades que tem loja da Paulus, também as pessoas em todo o podem Brasil. ir lá. E ficou assim, um material muito rico, né? Quando a gente começou a escrever, nos deparamos aí com essa dificuldade de como conversar com as crianças sobre uma questão que é a economia de Francisco e Clara. Mas a economia tem que ser uma coisa simples, né? Então foi muito legal fazer esse processo de tentar chegar na essência, né, dessas coisas todas que a gente estava discutindo. Eu cometi uma gafe com uma de vocês, que eu disse assim, eu não entendo nada de economia. Eu falei assim, como não? Você não tem as suas contas, você não tem a sua casa para cuidar, todo mundo lida com o cuidado da casa, né, como é a própria palavra economia. E traduzir isso para a criança. Isso.
A gente, Moema trouxe aí, né, a vida de São Francisco e de Santa Clara, os testemunhos foram, a gente partiu daí, né, que é também um pouco o que inspirou o Papa Francisco a pensar essa nova economia, nos chamar para pensar, né? Então, esse livro, ele parte resgatando um pouco essa história, né, de São Francisco e de Santa Clara, e aí a gente começa a conversar com as crianças a partir de uma história em quadrinhos, que é a proposta do livro, né? Sobre economia, sobre princípios de economia, muito sintonizado com essa ideia da ecologia integral, né, do bem viver, de pensar a vida, uma economia que tenta produzir e reproduzir vida, né, e não morte, como está lá na carta convocação do Papa Francisco. Então a gente não está falando de acumulação sem limites, né, a gente está falando de vida, de produção de vida, de partilha, né, que acho que é um pouco esse que é o princípio da economia que a gente acredita. E, sobretudo, também convocando as crianças para pensar com a gente e a gente também escutar elas, né, que eu acho que isso é muito importante. Que esse livro fomente nas catequeses, mas também nas igrejas, nas escolas, nas comunidades, nas famílias, né, por que não também. Nós, adultos, jovens, escutarmos as crianças e pensarmos juntos. E as crianças, às vezes, elas trazem coisas muito perspicazes, né, que a gente não repara. Então, acho que é uma oportunidade que a gente tem também de ouvir as crianças. Nós vamos continuar conversando sobre ele no próximo bloco, porque aqui a gente quer encerrar com mais uma canção, que é Romaria. Essa nós acabamos de gravar, hein? Fernando Sodré com a sua viola, Vimar Liberato com o seu violão, 7 cordas e tanta gente boa. Bendita seja nossa Romaria, bendita a palavra de Deus que nos guia. Bendita seja nossa Romaria, bendita a palavra de Deus que nos guia. Viemos dos campos, quilombos, aldeias, das vilas pequenas e grandes cidades. É Cristo a luz que o caminho clareia. Buscamos o reino da irmandade. É Cristo a luz que o caminho clareia. Buscamos o reino da irmandade. Bendita seja a nossa Romaria, bendita a palavra de Deus que nos guia. Bendita seja a nossa Romaria, bendita a palavra de Deus que nos guia. Boa economia de Francisco e Clara, tomara que cresça bem logo, tomara. Nova terra de paz e justiça, novo céu, vida que emana pra todos leite e mel. Nova terra de paz e justiça, novo céu, vida que emana pra todos leite e mel.
Estamos de volta com Versos e Preces, abraçando você que me acompanha na TV Pai Eterno e TV Horizonte, Rádio Educadora de Coronel Fabriciano em todo o Vale do Aço e também Rádio América, aqui na nossa rede Catedral de Comunicação. Muito obrigado pela sua presença, amiga, e hoje nós estamos debatendo um tema muito importante, Economia de Francisco e Clara. Eu estou aqui com uma das escritoras do nosso primeiro livro sobre esse assunto. Não é isso, Luísa? É isso mesmo. E nós estávamos falando assim, combinando aqui sobre a estrutura do escrito. Nós já falamos que é para crianças, das escolas, da catequese, para todas as pessoas que interessarem pelo tema. Uma produção dos jovens. E como é que vocês estruturaram o livro? Então, o livro ele parte desse resgate do testemunho, né, de São Francisco e de Santa Clara. Depois ele coloca a pergunta de por que pensar uma nova economia é importante. Fala do encontro da economia de Francisco e Clara, né, convocado pelo Papa Francisco, e apresenta 10 princípios, né, que poderiam orientar essa nova economia. Esse encontro, só um minutinho, esse encontro ele tirou alguns encaminhamentos? Sim, esse encontro ele foi organizado, primeiro que ele organizou os jovens, né, todos aqueles jovens em 12 vilas temáticas. Eu sou da Vila Agricultura e Justiça. Então temos 12 vilas temáticas e nós jovens viemos trabalhando, né, juntos com vários projetos. Aqui do Brasil mesmo, me conectei com vários jovens do Brasil, na Vila de Agricultura e Justiça. Teve uma carta final desse encontro, né? E ainda, quem quiser entrar no site, tem várias atividades que acontecem, que a gente consegue acompanhar online, oficiais, né, do encontro, debates sobre economia, formulações, mas sobre também vários outros temas, né, dessas vilas temáticas. Então fala do encontro depois? Depois apresenta os princípios, né, como deve ser a economia de Francisco e Clara. São princípios porque a gente vai criar essa economia e a gente vai viver ela de acordo com, né, a nossa diversidade nos territórios. Mas o que orienta ela? Né? Eu acho que aí a gente conseguiu... Fala pra gente aí o 2. Princípio 2, esse é bem importante. Segundo. Foi bom que você selecionou ele. O princípio 2, ele traz a ideia do que é comum, né? Então, ele fala que cada pessoa ela tem o direito e o dever de participar e ajudar a tirar as ideias do papel, colocar a mão na massa e mudar o mundo para melhor. O que a gente está querendo dizer aqui? É que os problemas são comuns, a gente não pode olhar para as pessoas querendo resolver apenas o seu problema de moradia, de fome, de transporte, né, de lazer, enfim, a gente precisa ter uma perspectiva integral, né? Que eu acho que é um pouco do que a ecologia integral traz para a gente. Então, ter essa ideia do todo, acho que isso é muito importante e difícil de fazer. E mais para o fim, o que podemos fazer, isso é importante, hein? Esse monte de R aqui. Pois é, tem aí os 7 R's, né? Que também são orientações. Então, a gente tem lá aqueles R's, né, de reduza, reutilize e recicle, que muita gente conhece esses 3 R's. Mas a gente trouxe também a necessidade das pessoas repensarem, né, sobre a nossa vida, recusarem alguns produtos que a gente não deve comprar porque eles destroem o meio ambiente, porque eles não respeitam os trabalhadores, né? Reduzir o nosso consumo, reparar nas pessoas, reparar na nossa vida, no que a gente está comprando, reutilizar, reciclar e, muito importante, reintegrar, né? O que a gente pode retornar para a nossa vida, para a vida das pessoas e para a casa comum. E por fim nós chegamos ao momento dos nossos, esses anexos aqui, que são encontros, sugestões de encontros para crianças. Isso é muito importante. Exatamente. Pode colocar lá a meninada para brincar de forma criativa e fazer esses encontros que estão aí. Encontros catequéticos, encontros para as nossas escolas. Mas o que, Luísa, que você destaca sobre... falando sobre essa parte final aqui, né, da sugestão dos encontros, a gente tentou colocar bem mastigadinho, assim, como aproveitar esse livro ao máximo, né? É claro que as pessoas vão ter muitas outras ideias, mas aqui tem uma relação com, né, partes do Evangelho, como que a gente pode pensar cultura, música, aproveitar isso nos encontros com as crianças, né? Aproveitando também elementos daquela paisagem ali, que está sendo os encontros, seja na igreja, seja na escola.
Então, são 4 sugestões, né, de encontros que podem, eu acho, potencializar muito aqui o que a gente já trouxe, né? As crianças e os adolescentes são convidados a ler, refletir, partilhar com os pais, catequistas, professores e colegas o que lerem neste subsídio. E, sobretudo, a serem crianças e adolescentes de um mundo novo, de paz e amor. Parabéns, espero que essa iniciativa seja muito conhecida no Brasil todo e que outros também se inspirem para novas produções. Não é isso, Luísa? Isso mesmo, também espero, faço muita fé e acho que já está dando certo, né? Participei do lançamento com vocês, então Livraria Paulus. Também tem pela internet, deve ser possível encomendar, né? Sim, é possível encomendar pela internet, a um preço bem módico. Eu agradeço muito e desejo que você seja perseverante no seu trabalho, na sua vida de jovem. E vamos lá, mexe com essa moçada aí pra gente mudar esse mundo, porque tem muita coisa que não é economia de vida, é de morte. Isso mesmo. Guerra, pandemia, crime, tragédia, meu Deus, quanta coisa. E a gente pode fazer isso ficar diferente. Com Obrigado, certeza. Luísa. Sua Obrigada, palavra Dom final. Vicente. De agradecimento de estar aqui com você, Sodré, Alvimar. Acho que, né, foi um Essas momento feras muito aí, bom. né? Igual você. Que time aqui, né? E sair ainda mais engajada e animada aqui para fazer essa economia acontecer. Então nós vamos à última canção, que é uma música dedicada à Nossa Senhora da Piedade, a padroeira de Minas. Me inspirei exatamente naquela imagem que está lá na Serra da Piedade, com a imagem de Aleijadinho, você pode conferir, aquele esplendor de natureza tem tudo a ver com a nossa economia de Francisco e Clara. Nós terminamos assim o nosso programa hoje, até domingo que vem, se Deus quiser. Senhora, Mãe da piedade, colo de bondade, que acolheu Jesus. Quem chora na escuridão da vida, espera a mãe querida de seu filho a luz. Nossa Senhora, serva pequenina, da graça divina, singela morada, vem nessa hora com seu manto santo enxugar o pranto de nossa jornada, como em Belém, depois no Calvário, foste o sacrário de paz e perdão. Hoje também o teu sino nos guia nesta travessia a ressurreição, Rainha da terra, Santa Padroeira, Mulher mensageira, do jardim a flor, no altar da serra, imagem tão bela que de Deus revela o infinito amor. Nossa Senhora, serva pequenina, da graça divina, singela morada, vem nessa hora com o manto santo enxugar o pranto